Bom dia, minhas amigas, meus amigos. Bom dia, Thelma. Bom dia a todos. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, a convite desses amigos queridos aí de Botucatu. E sempre digo, com todo amor, com todo carinho, com toda emoção que nos envolve, que é uma honra participar deste horário nobre patrocinado ali pelo Centro Espírita Caminho da Luz da cidade de Botucatu, no seu projeto das lives semanais sobre o Evangelho, sobre os princípios filosóficos, científicos e religiosos do Espiritismo, lá em seu canal no YouTube. Gratidão e abraço a todos vocês que estão nos acompanhando e aqueles que nos verão posteriormente. Nós vamos recordar Jesus, como dizia o Chico. Dizia e provavelmente continua dizendo, né? Como é gostoso, como é bom matar nossas saudades. O Cordeiro de Deus que ilumina o mundo, mata nossa sede e sacia nossa fome. E deixou-nos o seu Evangelho, a boa nova celestial, o roteiro de nossas vidas e o guia de nossas ações, como diretriz perfeita e único caminho conducente aos altiplanos de uma felicidade imorredoura. E esse divino mestre, o modelo e guia oferecido por Deus para toda a humanidade, nos abençoe, nos inspire, hoje e sempre. Muito bem. Eu trago para as nossas reflexões desta manhã majestosa os itens de 1 a 4 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Relacionado, né, como o próprio título está dizendo, à prece. E nós vamos trazer à tona o texto do Evangelho, né, que menciona ali no seu item primeiro, que nós vamos fazer o acompanhamento, né? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, direcionando para nós. Isso dito há mais de 2000 anos. Mas como esse mestre divino também asseverou e assegurou, as minhas palavras têm vida eterna. E hoje, nessa nossa reunião, estamos ouvindo dos seus lábios sublimes nos dizer: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ele prossegue com a instrução iluminada. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que
por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de pedirdes a Ele. Isso consta do Evangelho de Mateus, do Sermão do Monte. Então, minha gente, pedi e obtereis. Nos remete à oração. E oração é sentimento. Oração é recolhimento. Oração é submissão. Oração é reflexão. É quando nos recolhemos humildemente e nos dirigimos ao Senhor da vida. Podemos, com as palavras, exprimir o que vai em nosso coração. Mas, se nos limitarmos a pronunciá-la ou repeti-la em meras fórmulas verbais, cai num mecanismo estéril em que os lábios se movimentam separados do coração, sem sentimento, sem emoção, assemelhando-nos aos personagens do texto que acabamos de falar. Mas observe que interessante. Havia um preto velho que era escravo. Eu sempre, nas minhas conversas lá nos grupos, quando o assunto se faz necessário, eu recordo dessa narrativa aqui. Um preto velho que era escravo. Situação difícil, né? Trata-se, sem dúvida, da mais degradante condição social a que a pessoa possa se submeter a alguém. Ele não detinha a posse de si mesmo. Havia um senhor que podia dispor do seu corpo, do seu trabalho e das suas horas. Não obstante, ele vivia relativamente feliz, porquanto era alguém profundamente ligado a Deus. Diariamente, em plena madrugada, quando lá no zimbório as estrelas estavam se despedindo, antes de iniciar a sua faina diária, ele tirava o chapéu, erguia o olhar para o céu, levava a mão direita ao peito e dizia humilde: Senhor, preto velho está aqui. Apenas isso. Ele era analfabeto, não conhecia muitas palavras, mas fazia o essencial. Exercitava o sentimento, com o impulso do filho que não quer iniciar o dia sem pedir a bênção do pai. É isso aí, minha gente. O que importa na prece não é a sua duração, a repetição, a sofisticação das expressões, e sim o nosso sentimento. Observe a diretriz deixada por Jesus. Quando orares, entra no teu quarto. Entra. E fechar a porta, orarás a teu Pai. É dessa forma. É na humildade. É no silêncio. É no recolhimento. Portanto, meus amigos, prece é ação. Ação. E não inércia. É movimento. É dinamismo. É determinação. É trabalho. Trabalho. A prece é aquele momento de intimidade entre a criatura e o Criador. Só ela. Ali no
fechando o quarto da sua consciência. Só ela. Nunca será um monólogo. Nunca. Porque Deus está nos ouvindo e irá responder. Aprendemos com os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, que Deus atende aos que trabalham, não àqueles que se limitam a pedir. Mas que tipo de trabalho? Todo trabalho honesto é abençoado por Ele. Tudo. Mas além do trabalho da nossa subsistência, da subsistência material, existe outro trabalho muito mais difícil de ser executado, para que as nossas preces, as nossas rogativas sejam levadas até Deus. Meus amigos, meus amigos, é o trabalho da nossa reforma íntima, o trabalho da limpeza do nosso mundo interior. Os espíritos, eles dizem: removam toda a sujidade que está localizado na orla do vaso íntimo. Às vezes a gente pensa que está tudo limpinho, mas ali naqueles cantinhos ainda se encontram alguns resquícios, né? E aqui nós entendemos perfeitamente as palavras de Jesus. Deixa a tua oferta, a tua prece, a tua oração diante do altar. Que altar, minha gente? Consciência é o nosso altar. Vença o orgulho, vença a prepotência. E vamos trabalhar na remoção dos defeitos morais enraizados em nossa alma. Conseguindo? Volta, de alma lavada, feliz, apresenta a sua oferta. Com relação ao atendimento, Deus sabe o momento certo de nos atender. Fundamental, indispensável é a presença do sentimento, do amor, do amor. Aqueles que colocam na prece a humildade, a sinceridade, dispostos a reconhecer a sua inferioridade, no propósito da própria renovação, têm as suas dificuldades dissolvidas pelos mananciais de bênçãos que se derramam sobre nossas cabeças, emanados do Criador. Deus não desampara nenhum de seus filhos. Nenhum. E continuando a leitura ali no texto do Evangelho, vamos ao item 2. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Não vos perdoará as vossas ofensas. Esse já é um texto que está em Marcos. E juntamente a esse texto de Marcos,
Vamos acrescentar aqui, vamos juntar aqui mais um texto de Mateus, em que o Divino Mestre continua nos aconselhando. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. São ensinamentos muito claros, nos orientando como devemos orar, como poderemos rogar o perdão de Deus se nós não perdoamos os nossos ofensores. Quando Jesus diz: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Ele ensina que antes de apresentar para ser por Deus perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito. Só então a sua oferta será bem aceita, porque virá de um coração limpo de todo e qualquer pensamento mau. Naquela época, a época em que o Divino Mestre esteve conosco aqui, tinha-se que apresentar, tinha que se oferecer bens materiais. Mas o cristão, o espírita, não oferece bens materiais, porque nós espiritualizamos o sacrifício. E o altar não é aquela construção fria de pedra, mas é a nossa consciência. Ele, o cristão, oferece a sua alma a Deus. Essa alma tem que estar purificada. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta, a tua prece, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem, apresenta a tua oferta, apresenta a tua prece. E como terceiro, e como terceiro item do texto do Evangelho, agora é Lucas, lá no seu capítulo 18, ele, ele nos diz assim: e disse também esta parábola, quem disse? Jesus. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo. Magnífica parábola, como todas as outras o são. Muitos ensinamentos contidos, né, nessas histórias que Jesus contava, né? Então, dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira, lá no púlpito, lá no púlpito. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Aí ele faz aquele olhar para baixo, vislumbra o publicano e diz: nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, distante do púlpito, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo:
Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus não cessou de combater o orgulho e o egoísmo. E aí vem a doutrina espírita, anunciada por ele, 19 séculos após, dizendo que orgulho e egoísmo são duas chagas purulentas que interrompem o progresso moral das criaturas. Ou vozes dos céus, que nos trazem tantos ensinamentos para nos ajudar na nossa caminhada e na remoção desses dois defeitos morais tão funestos às nossas existências. Mas as inúmeras testemunhas de suas prédicas sempre viram Jesus atendendo superiores e inferiores com a mesma dedicação. As posições sociais, os poderes terrenos, nada representam as posições ocupadas no mundo espiritual. Não é por ter sido um governante na terra que faz desse ou daquele homem um governante no céu. No capítulo 2 desse mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá quando o Kardec nos traz a lição do meu reino não é deste mundo, no finalzinho do capítulo, existe uma mensagem como instrução dos espíritos, uma realeza terrestre, uma rainha da França. É oportuno a gente lembrar dela. Ela trouxe uma mensagem e Kardec colocou ali como instrução dos espíritos. Ouçam. Aqueles que já conhecem, eu sempre digo, é a oportunidade de recordar. E aqueles que ainda não têm conhecimento, é a oportunidade de tomar conhecimento, né? E ela diz assim: quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Ela era rainha. O orgulho me prendeu sobre a terra. Ela só olhava do nariz para cima, nunca do nariz para baixo. Ela não enxergava os subalternos. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? E aqui a gente se recorda de vários palestrantes espíritas, mas eu vou recordar o Divaldo assistindo uma fala sua. Eu me lembro que ele disse assim: existe, e guardei muito bem, que eu sempre estou reproduzindo isso para gravar primeiro aqui e depois ajudar a gravar naqueles que estão me ouvindo. Nós temos dois verbos de ação mesmo: o ter e o ser. Eu tenho, eu possuo, tenho bens materiais. Mas ele diz: esses bens materiais nos foram dados por empréstimo. Nós somos usufrutuários de tudo isso.
E no momento oportuno, deveremos prestar contas de tudo. Parece-nos que em algum momento vamos ouvir, no imo da nossa consciência, que fizestes dos bens materiais que te confiei, né? Então, ele diz assim: o ter permanece na orla do túmulo quando daqui partires. E o ser? Ah, o que eu sou, que nós somos, isso nos acompanha. Eu sou bom, eu sou caridoso, eu sou prestativo, eu sou gentil, eu sou orgulhoso, eu sou maldoso, eu sou preconceituoso, eu sou violento. Vai, a mala das coisas boas e a mala das coisas que não são tão boas nos acompanham. Mas o ter fica tudo aqui. Então ela diz: o que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei em chegar nos céus, no reino dos céus. Um tapete vermelho, a sua chegada. Mas que desilusão, que humilhação! Quando, ao invés de ser recebida ali como soberana, tive de ver, acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias o sangue nobre. Oh, só então compreendi as, a esterilidade das honras e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudesse guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes podem abrir as portas desta morada. E aí a gente recorda Jesus, né? Não amealhais tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões levam, mas sim no céu, onde não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrões. É isso aí. Mas Jesus, Deus, e nenhum espírito que possa nos orientar, nos diz tudo isso de bens materiais é para as vossas perdições. Jamais, jamais. Necessitamos de tudo isso porque nós estamos no mundo material. É a maneira com que nós utilizamos esses bens materiais. Muito bem, minha gente. Palavras que sinalizam para todos nós qual deverá ser a nossa conduta. Olha, qualquer que seja a posição que se ocupe, rei ou vassalo, operário ou patrão, servo ou mestre, essa pessoa será no mundo aquela ocasião de aprendizado dos valores morais decisivos
para o aperfeiçoamento do espírito imortal. No mundo espiritual, uma vez abandonado o corpo físico, a veste material, pelo processo da desencarnação, o espírito apresenta-se com o seu patrimônio moral, virtudes ou defeitos, resultado dos esforços ou dos equívocos praticados enquanto no corpo. Em verdade, nós já sabemos. Já sabemos. Nós estudamos os livros deixados por Kardec, principalmente os 5 livros. E um deles nos confirma, né? Não é o corpo que dá as qualidades morais ao homem, e sim o espírito, o princípio inteligente que o anima. E lá na questão 361 do Livro dos Espíritos, essas entidades venerandas nos esclarecem perfeitamente o assunto. De onde, Kardec fazendo a pergunta, de onde vêm para o homem as qualidades morais boas ou más? E os mentores respondem: são as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Na parábola contada por Jesus, o fariseu mais atento às aparências do culto exterior, como também o brilho das formalidades sociais, agia conforme os hábitos adquiridos ao longo de sua vida. Vivia preso ao orgulho, ao egoísmo, à ostentação da existência, sem se preocupar com a vida além da vida. O publicano, considerado de má vida pelo povo, dada a aversão dos judeus à cobrança dos exagerados impostos, por sua vez foi considerado por Jesus pelas suas qualidades interiores, pela sua submissão a Deus. Não foi o número das palavras pronunciadas, mas sim o sentimento associado a elas, a sua sinceridade. Meu Deus, se propício a mim que sou pecador. Jesus desejava explicar exatamente isso, que o orgulho, a vaidade, o egoísmo e o amor próprio serão sempre empecilhos, impedimentos, obstáculos na caminhada. Porque aquele que se exaltar, disse ele, será rebaixado. Terá que fazer tudo de novo. E saberemos lá em que condições. A gente ouve de vez em quando alguém do nosso meio, né, que acredita na multiplicidade das existências. O que eu não fizer aqui, eu farei em outra. Tem lógica, tem lógica. Mas o que eu não fizer aqui por uma desídia, por uma inércia, por uma preguiça, saberemos lá em que condições nós faremos na próxima. Aproveitemos esta. Aproveitemos essa dádiva, porque a gente tem um conceito aí que corre a internet, né? A vida é a maior dádiva que recebemos das mãos de Deus para a glória da imortalidade. Desse modo, minha gente, desse modo, espíritas do meu coração, a providência levará em consideração o sentimento daquele que se apresenta diante de Deus, a sua realidade, não a sua aparência.
não a sua aparência. Por isso, não há oração mais prontamente atendida do que aquela que, cultivando a reflexão e reconhecendo nossas limitações, pedimos ao Senhor, com todas as forças de nossa alma, que nos ajude a superá-las. Afinal, minha gente, meus amigos, é para isso que estamos aqui na Terra. Resgatar os erros, reparar os equívocos, vencer as provas e caminhar para a perfeição. Os efeitos da oração são maravilhosos, gente, quando a fazemos com fé, em plena convicção que Deus nos ajudará. Olha só, um avião está perdido na tempestade. Combustível no fim. Situação dramática. O piloto aciona o equipamento e entra em contato com a torre de um aeroporto. E a pessoa lá, responsável, passa a orientá-lo, guiando-o com segurança até a pista mais próxima, até o aeroporto mais próximo. Ah, que felicidade! Aterrissagem perfeita. Todos a salvo. Um suspiro de felicidade. Com ajuda, tudo superado. Analogamente, nas tempestades ao longo das nossas existências, nas grandes dificuldades e perigos, a oração é um instrumento que nos põe em contato com os benfeitores espirituais, que mobilizam recursos em nosso benefício. A gente não ouve assim? O universo conspira a nosso favor e conspira mesmo. O segredo de nossa estabilidade íntima está em lembrar sempre de Deus. Sempre de Deus. Lembrar todos os dias. Ao levantar, para iniciar esse dia. Agradecer pela noite, pelo repouso, pelo refazimento. Rogar proteção para o dia que está iniciando. Todos os dias. Porque a gente pode refletir um pouco. Estamos levantando. Sentamos ali na beira do nosso leito. Quando alguém não conseguiu se mover no seu leito. Temos coordenação motora. Conseguimos concatenar os nossos pensamentos. Que bênção. Que bênção. Quantos, quando tantos por este mundo afora, não só aqueles reclusos em hospitais psiquiátricos, mas muitos por aí não conseguem sequer firmar um pensamento. Então, lembrar todos os dias da inteligência suprema, da causa primária de tudo, não somente nas horas em que a dor, o sofrimento nos visitar. Oramos para consertar os estragos que produzimos, mas nunca o fazemos para evitá-los. Nunca suplicamos para nos ajudar a eliminar os nossos vícios, os nossos defeitos morais, as nossas imperfeições. Devemos orar
para não cairmos em tentações, como ensinou Jesus na oração do Pai Nosso. Indispensável, meus irmãos, queridos irmãos, que nos habituemos a consultar Deus, a consultar Jesus, a consultar Maria de Nazaré. Quantas tolices, quantos comprometimentos evitaríamos se antes de qualquer iniciativa, buscando a inspiração divina, perguntássemos à nossa consciência: Deus aprovaria o que estou intentando? E aguardemos a resposta. Os mentores afirmam e asseguram que a oração deve ser algo tão natural, tão instintivo em nossas vidas, como o ato de respirar. Nós conseguimos viver sem aurir este oxigênio doado benditamente para todos nós? Não. Da mesma forma, a oração. É deixar falar o coração, como fazia aquele velho escravo, com humildade, com amor e fé, com palavras simples e sinceras, mas abrindo o nosso coração e espargindo daqui, ó, aquele sentimento nobre, aquele sentimento elevado, aquele sentimento sincero. Procedendo desse modo, veremos que as nossas orações serão atendidas. As nossas orações serão atendidas. Deus abençoa seus filhos, dando-lhes condições para viver em paz e forças para suportar as adversidades e resistir às investidas do mal. Acreditemos, nunca estaremos desamparados. A oração, minha gente, é esse orvalho celeste, esse sereno bendito que fecunda a nossa alma, fecunda lá no nosso coração a certeza do amparo divino, porque nos momentos mais difíceis, mais rudes, nas nossas adversidades, o Pai sempre encaminha um sirineu para ajudar a carregar a nossa cruz. E jamais paire em nossos pensamentos. Estamos nesse mundo abandonados, abandonados. Deus está presente em tudo. A energia, o fluido divino preenche esse universo, esse cosmos infinito, em sua dimensão infinita. Não há um cantinho que não pulse o coração divino. Estamos envoltos nesse fluido divino. Ele está sempre ao nosso lado. Sempre. Somos suas criaturas inteligentes, com o trabalho,
paulatino, incessante dessa caminhada ascensional, como esse divino mestre, querido Jesus, asseverou para todos nós. Estou preparando os vossos lugares, porque eu quero, eu desejo que aonde eu estiver, vocês estejam também. Oh, Jesus amado, a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa eterna consideração a Ti, Senhor. A ti. Muito obrigado, gente. A minha gratidão, o meu amor, o meu amparo, todos vocês. E que logo, logo, numa próxima oportunidade, estaremos aqui novamente com todos.